Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui venho para, uma vez mais, a nossa leitura orante da palavra. E desta vez é para o terceiro domingo do Advento. O texto é de Lucas, capítulo 3, versículos 10 a 18. Como os passos de sempre, primeiro a leitura, em seguida a explicação, para na segunda parte, então sim, a oração. Leitura orante da palavra. As multidões vinham até João Batista e o interrogavam: "O que devemos fazer?" Respondia-lhes: "Quem tiver 2 túnicas, reparta-as com quem não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo." Alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram-lhe: "Mestre, que devemos fazer?" Ele disse: "Não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito." Os soldados, por sua vez, perguntavam: "E nós, o que devemos fazer?" Disse-lhes: "A ninguém molesteis com extorsões. Não denuncieis falsamente e contentai-vos com o vosso soldo." Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo, então ele, João, tomou a palavra e disse a todos: "Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A pá está em sua mão. Limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível." E com muitas outras exortações, continuava a anunciar ao povo a boa nova. É esse o Evangelho, meu irmão, minha irmã, o Evangelho do terceiro domingo do Advento. Vamos à explicação. As multidões o interrogavam: "O que devemos fazer?" Eram as multidões que procuravam João Batista. Era grande a expectativa, era muito grande aquela época. A expectativa de que um Messias, Salvador, se apresentasse vindo do céu, com fatos extraordinários e o desencadeamento de grandes mudanças na história do povo de Israel, quer no campo religioso, também no campo social e político. Havia grandes anseios de libertarem-se do domínio do Império Romano, tido como um império do mal, justamente porque inspirado naquelas moções das divindades muito humanas. O Império Romano era muito politeísta. O imperador era tido como divino, era a religião a serviço do poder. E eles esperavam que Israel, os judeus, os israelitas, esperavam que Israel voltasse àqueles antigos tempos dos reis, os primeiros reis, em que ocupava o topo do mundo,
em termos de glória, assim eles pensavam, de grandezas, e as grandezas do povo, conquistas do povo eram também conquistas de Deus. Uma concepção de um Deus forte e imperador, com todos, detentor de todos os poderes históricos. O que devemos fazer? João não prometia um messianismo de poder e triunfos, mas procuravam-no. Em si mesmo a atitude era nobre. Eis a resposta para quem espera o Messias. Não respondeu muitos jejuns, muitas ritualizações religiosas, mas disposições interiores à fraternidade. Quem tiver 2 túnicas, ou quem não tem, que seja atendido por quem tem. Publicanos também procuravam. Era uma classe execrada. Primeiro porque o papel dele, cobrar impostos deles, nunca foi simpático. Mas por cobrarem impostos para o Império Romano. Um cobrador de impostos para o Império Romano tinha que oferecer um sacrifício como condição para essa profissão ao Deus Império, e à divindade imperial e ao imperador tido por Deus. Era uma traição, era uma espécie de, não de heresia, mas de heresia. Claro, traidor da religião do povo. Eram odiados. E eles também, o que devemos fazer? É impressionante. O precursor João Batista não disse, deixem suas funções, mas deixem de ser desonestos. Não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito, porque era-lhes facultado, eles cobradores de impostos, era-lhes facultado cobrar um valor tal para o império, fixado pelo império. O excedente que conseguissem pertenceria a eles, então as extorsões iam longe. Vieram também os soldados aqui do rei Herodes. E nós, o que devemos fazer? A ninguém molesteis com subornos, não denuncieis facilmente, contentai-vos com vosso soldo. É interessante que para falar de conversão, que era o grande anúncio do Batista, convertei-vos. Para falar de conversão não propõe exercícios de elevada religiosidade, mas de disposições internas a comportamentos de fraternidade e uma ética no relacionamento e uma ética de comportamento coerente com relações de nobreza. Nobreza interior, não de nobreza socioeconômica. Que houvesse honestidade, vamos falar assim, de maneira mais direta. Bem, cogitavam que João era ele o Messias, o seu anúncio atraía multidões. Será que não é ele? Tomou a palavra. Eu batizo com água, aquele que vem, mais forte do que eu, vai batizar com Espírito e no fogo. É melhor traduzir, eu vos batizo em água, batizar em água, exercício de purificação interior. Mas vem alguém que batiza em Espírito, não com o Espírito ou no Espírito, batiza em Espírito. Espírito é aquela força interior. Ele vos batizará com a força do Espírito de Deus, com o poder de Deus. Se no batismo em água é mergulhar na água, o batismo daquele que chegará, o Messias, será mergulhar em Espírito. Aqui é comparado como a imagem ilustrativa com a água. E vos batizará em fogo. Batizar em fogo
Será que é castigo, punição? Não, não é isso. O fogo purifica, como o ouro colocado no fogo, no crisol. Tudo o que não for ouro é queimado. O resultado é um ouro puro, puríssimo. Então o Batista vai, ou melhor, o Messias que esperam vai purificar. Não tem um sentido punitivo, longe disso. E vamos um pouquinho mais, sempre para falar das grandes notícias que vem trazer João Batista. Não é aquele homem severo que anuncia punições. Na versão lucana não é assim. Vai recolher o trigo em seu celeiro, e a palha, porém, ele a queimará. O trigo no celeiro. O cereal era trilhado, separado da palha. Mas como o faziam? Jogavam no ar, o vento levava a palha, caía somente o grão. O grão era separado, a palha era queimada, não para queimar no sentido de punir pessoas, para eliminar definitivamente tudo o que há de mal. O trigo, o cereal é aquilo que mantém a vida. Comparam? Imagem, a vida biológica. Mas também desde aí, acabaram de falar do batismo em espírito. Todavia, não é preciso enfatizar, João Batista não anunciava dias de recriminação ou dias de castigo. Exortava sim, mudar de vida, convertam-se. Vamos observar o último versículo. E com muitas outras exortações, continuava a anunciar ao povo a boa nova. Boas notícias da parte de Deus. Anunciar castigos, julgamentos e punições, isso não é uma boa notícia. Mas exortava, sim, João Batista à conversão, para que pudessem acolher os tempos novos que Deus queria trazer ao seu povo como boa notícia. O Messias que esperavam. Também nós. No Natal, esperamos o Natal. Se esperarmos a data do calendário para a festa, isso tem um sentido social. Se esperarmos as boas notícias para acolher a mensagem que Deus quer fazer chegar, para isso é preciso disposições à conversão. Temos boas notícias da parte de Deus. Olá, meu irmão, minha irmã. Com muito grande senso de fraternidade, quero convidá-la a participar desse momento orante. Leitura orante da palavra para este terceiro domingo do Advento. É o dia 15 de dezembro. E o texto é de Lucas 3, 10 a 18. Há pouco foi lido, foi explicado ainda que brevemente. Agora vamos nos servir dele para orar. Como ato primeiro, ponha-se numa condição de docilidade à voz interior. É com o corpo que oramos, então é necessário predispor o corpo à oração. É com o corpo que um atleta disputa uma corrida ou pratica um esporte e predispõe o corpo
a tudo isso, é com o mesmo corpo que vamos orar. A atividade não é física, mas é preciso que a nossa corporeidade disponha-se à busca da espiritualidade. Queira fechar os olhos, pois. Queira respirar profundamente, sem pressa, uma vez. Faça isso uma segunda vez. Você aí, eu aqui. Vamos juntos disciplinar nossa imaginação, nossa mente, nossa fantasia, tudo para evitar que enganemos a nós mesmos. E agora começa a leitura orante. Vamos pedir que o Espírito Santo venha orar em nós. Mais do que nós falarmos a Deus, que Ele venha falar a Deus em nós. Vem, Espírito Santo, és o amor do Pai e do Filho, és a força do próprio Deus a atuar nos corações de cada um dos discípulos de Jesus. És o vigor do alto que nos move à liberdade de escolher tudo quanto nos mantém próximos ao Salvador Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo, instar-nos à fidelidade à palavra do Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora tentar criar imagens, entrar nas cenas. Alguém já me falou de entrar no Evangelho. Vamos entrar no Evangelho servindo-nos de imagens que o evangelista redigiu e nos apresentou. Vamos imaginar João Batista. Naquele tempo surgia ora aqui, ora ali, alguém que estava a anunciar os dias da salvação messiânica. E João Batista era procurado. E ele os batizava, porque o batismo significava o mergulho na água, purificação. Gesto exterior de uma purificação que queriam vivenciar na sua interioridade. Era um rito. E lá está João, procurado por muita gente, que vinha de diferentes lugares. Pessoas mais ricas, menos ricas, mais pobres, mais ignorantes, mais escolarizadas, míseros. O que eu posso fazer? O que me toca fazer? E eis João, próximo ao rio, a dizer-lhes: reparta. Quem tem 2 túnicas, pense em quem não tem. Quem está bem nutrido, lembre-se de quem está com fome. Mova-se. Também publicanos, gente detestada, odiada, ridicularizada. Lá estão eles, tidos como pessoas moralmente rejeitáveis e rejeitadas, porque desprezíveis, quase sempre desonestos, mas lá estão. Também eles estão inquietos, talvez pesarosos pelo mal que fizeram, mas estão perguntando se há chances para eles diante de Deus.
E eis o Senhor a lhes responder: não sejam desonestos. É isso. Eis João Batista melhor que o Senhor. Os soldados também, muito dados à violência naquela época, muita violência. Por pouca coisa se matava. O que precisamos fazer? Sem extorsões, sem falsos anúncios, sem mentiras. Interessante que o evangelista a ninguém pediu que houvesse ritos especiais ou então que buscassem atitudes heróicas, mas que a verdade estivesse no centro. E aí vamos observar João Batista anunciar: eu não sou o Messias, mas depois de mim vem alguém. Tente observar o Batista a falar assim e pessoas no seu entorno. Depois de mim vem alguém acerca do qual não sou digno de desatar as sandálias. Desatar as sandálias significava acerca do qual eu não tenho nenhum direito. Eu sou apenas servo. Tente imaginar o Batista fazer com eloquência anúncios deste tipo. E continuemos a observar. As pessoas se entreolham e ele a dizer: eu batizo em água. Rito, exterioridade, tem seu valor, mas não muda a interioridade só por isso. Vem alguém que batizará em Espírito. Espírito. Força. Batizará em vida, vida de Deus, Espírito de Deus. Mergulhar em água, João faz. Mergulhar em Espírito de Deus, somente aquele que deverá vir. Aquele que é esperado. Tente observar João a repetir, fiquem atentos, observem. Ele vai separar o grão da palha. Não porque ele vai punir, porque vai condenar, porque quer julgar. Ele vai tornar puro o trigo ou o grão. Tornará puras todas as coisas, queimará as impurezas, não por querer destruir, mas para que o que é nobre nunca seja contaminado por falsas verdades, pela mentira. Recolherá em seu celeiro, isto é, vai guardar, vai conservar como preciosidade que atravessa no tempo, o celeiro conserva no tempo, até para dias mais difíceis. Os dias difíceis se tornam esperançosos se houver segurança, aquela segurança de Deus. Vamos observar João ainda com muitas outras palavras ou exortações, continuava a anunciar boas notícias. João não tinha anúncios negativos. Não queria apresentar um Deus severo, porque Deus não se destaca por severidade, mas por boas notícias que trazem alegria e esperança. Agora vamos nós nos colocar lá, naquele cenário. Talvez queiramos perguntar a João Batista: o que devo fazer? E João, quem sabe, olha para mim. Talvez até me recorde o nome da pessoa que eu conheço e que precisa da minha solidariedade. Talvez ele queira dizer:
vá até lá. Ele, ela, eles estão precisando. Havia os escribas que foram até lá e também os publicanos, tidos como pessoas desonestas. Quem sabe eu também, com as minhas espertezas, com as tentações de apropriar-me e aproveitar-me das mais diversas circunstâncias, e estou lá diante de João, e ele me olha. Eu queira perguntar, o que posso fazer? E ele, quem sabe, está a dizer, vai lá, alguém precisa, ofereça algo. É bem possível que você possa oferecer muito mais, e talvez o próprio Batista queira nos dizer que o Natal está às vésperas. E o que devo fazer para preparar-me para o Natal? E assim vai. Tente imaginar o Batista preparando aqueles para a chegada do Senhor. E o Batista agora no Evangelho a exortar-nos. Quem sabe perguntando, o que faço em favor dos outros para que o meu Natal, e o Natal que eu celebro com os meus, tenha os traços da alegria dos convertidos. Eu poderia conversar com João e fazer uma oração ao Senhor Jesus, que entre nós quer morar. Ele está a aguardar nossa resposta. É o momento da minha oração.